Pastor, essas manifestações de fé dos atletas, dos jogadores, de inúmeras seleções, por exemplo, a Curaçao, viu? O povo crente, né? Estão adorando. A Alemanha se juntou com eles para orar, mesmo depois eles perdendo de 7. O Brasil mesmo, né? A maioria do jogador brasileiro manifestando a fé também, né? Isso de alguma forma está refletindo positivamente no evangelho ao redor do mundo? Então, já chegaram a fazer uma pergunta para mim se isso é um sinal da volta de Jesus, porque a Copa do Mundo alcança o mundo, né? Então, eu digo que de todas as formas Cristo deve ser manifestado, né? Então não vou ser radical dizendo que não, porque é aquilo que a gente falou lá do macumbeiro. Imagine um país fechado que o evangelho não entra e de repente as pessoas veem os jogadores que não estão de roupa, não estão no joelho, mas estão fazendo uma oração. Então aquilo vai mexer, né, no psicológico e pode ser uma forma. Mas Fábio, Copa do Mundo é pão e circo. Então veja bem, quando você chega, por exemplo, você falou algo aí que eu não sei o nome dos jogadores da seleção brasileira. Conheço alguns assim, de ver na mídia. Eu acho que os mais famosos, né? O Hendrick hoje, né? Eu digo assim, se Neymar entrou na Copa do Mundo foi porque pagou. Ele não foi contratado para jogar, então fizeram uma mídia, um suspense todo em torno dele, né? E a mídia... existe toda uma programação em cima disso. E muitos jogadores estão na Copa, os empresários deles que colocaram eles ali. Pagaram caro para eles jogar e ter um nome ali para ser contratado e valer mais dinheiro por ter jogado na Copa do Mundo. E a prova disso é que tem uma bancada lá com Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, e todos eles são empresários de jogadores. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Então, o que acontece? E se Neymar entrou, foi porque foi pago. Ou por causa das pessoas, né? Que ficavam pedindo Neymar também, né? Não acredito. É porque o cara tá machucado, meu irmão. Não jogou o primeiro jogo, parece que não vai jogar agora contra o Haiti. Não vai jogar, né? Eu vi que a perna dele tá toda esbagaçada mesmo, não tem condições. Então, mas é a questão da última Copa do Mundo, dele, do Messi, do Cristiano Ronaldo. Então acontece um monte de questões. Outra questão. Nesse período de Copa do Mundo, a atenção toda se volta para a Copa, a ponto que as UPA do Brasil ficaram vazias, você viu isso? O poder de cura da Copa, ninguém ficou doente. Olha o nível de distração. Você anda na rua, todo mundo só fala. Eu andei em Manaus segunda-feira, eu acho que eu tava em Manaus. Segunda. Andando em Manaus, na rua, tudo que a gente ouvia era Copa, o jogo tal. As pessoas estão tudo olhando para. Então cai a visão de geopolítica, de dinheiro, de crise. As pessoas, a vida das pessoas nesse período se volta somente a jogo. E aí é uma indústria que movimenta bilhões e existe algo nessa Copa que é muito estranho. Aumentou o número de 25% e se estendeu o tempo da Copa. E é algo assombroso em torno disso. Por que colocaram tanto times e estendeu 25%? Foi em 25% o número de jogos e de transmissão. Então, aumentou a distração. E questão comercial também, né? O que eles não querem que as pessoas enxerguem o que está acontecendo por trás disso. Então, assim, aí você vai dizer, o evangelho sendo propagado... Que evangelho está sendo propagado? Aí eu preciso entender isso também. Eu estou dizendo que pode sim países receber alguma mensagem através dos jogadores. Mas, por exemplo, o Brasil, é um absurdo do absurdo um pastor colocar um telão dentro da igreja para o povo assistir jogo dentro da igreja, cara. Então, que cristianismo é esse? Uma coisa é o jogador propagar a sua fé. Agora, outra coisa é eu ser pastor de rebanho. E aí entra no que Spurgeon falou. O palhaço em cima do púlpito. Você está vendo o povo vibrado numa tela, vendo um jogo, sendo que a final da Copa do Mundo, meio que já está declarado que Portugal provavelmente vai ser a campeã da Copa do Mundo. E aí as pessoas estão focadas no que não deveria estar. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, estou entendendo. E aí é uma palhaçada. Eu já acho estranho o pastor usar camiseta da seleção brasileira no púlpito, fazer um culto personalizado, quanto mais colocar um telão.
pro povo assistir o culto, assistir o jogo de futebol dentro da igreja. Assim, gente, eu não sou contra o irmão assistir um jogo de futebol em casa, entendeu? Agora, o pastor alterar horário de culto por causa do jogo, ou se não, levar o telão de futebol para o povo assistir dentro da igreja, um lugar que foi consagrado para ser casa de oração. Não, mas é uma estratégia de evangelismo, porque talvez o cunhado não vai assistir um culto, talvez o pai não vai participar de um culto, o patrão não vai participar de um culto, mas se você convidar para ir assistir um jogo de futebol, eles vão na igreja. E aí, veja, se Jesus... Fora a linguagem que tem o futebol, né? Vamos... Aí veja bem, e aí vamos ao que nós já falamos. E aonde está Jesus sendo visto nisso? Dentro de um templo? E aí pessoas vão se alterar? Existem formas de você conhecer pessoas. Uma é jogando com ela e outra é viajando. Que daí você revela quem você é de verdade. E jogo revela. E tem crentes que se alteram. Eu já joguei futebol com crente que desvia no jogo. Desvia. O Souza, ex-jogador do Vasco, participou de um jogo agora que eles estão fazendo com pastores para comunhão e tal. Ele saiu revoltado. Ele é ex-jogador do Vasco, é cristão, e aí ele fez um vídeo, tá lá no coisa. Coloca aí, Léo, no Instagram aí, Souza, procura aí, Souza. Ele fez um vídeo falando para os organizadores que no próximo jogo colocar uma regra. Se são pastores, não podem falar palavrão, porque ele ficou escandalizado no jogo com pastores, o que aconteceu. Porque revela quem a pessoa é. É um ex-jogador de futebol dando lição de moral em pastores, é porque nós estamos vivendo mesmo o cúmulo do absurdo, né? O Souza Show? Aquele de São Paulo? Não, Souza, ex-Vasco. Deixa eu achar aqui. E aí vem a questão, é algo tão carnal o jogo? Você tem noção do nível de carnalidade que é um jogo? E aí os crentes tudo glorificando o jogador na casa de Deus. Então a gente vê o absurdo do absurdo, e a gente chegou nesse momento, né? Nesse momento em que a distração aumentou. E muito, tá? Muita distração. Porque as pessoas não enxergam o que está acontecendo por trás. A gente estava vendo um momento bem tenso. Pode continuar, pastor. A gente está vivendo um momento tão tenso no mundo, né, que o apocalipse emerge diante de nós, e as pessoas estão focadas em futebol e eleição, né? É os dois assuntos preferidos aí principalmente do Brasil, né? Então a gente vê que como eles aumentaram o tempo de programação de jogos, a Copa está sendo feita em 3 países, né? México, Estados Unidos e Canadá. Então existem muitas coisas que eles querem programar enquanto as pessoas estão olhando para a Copa. Eu sempre falo do boi de piranha, né? Que quando o boiadeiro quer passar com o boi, ele vai lá na ponta do rio, sangra um boi. As piranhas vão devorar aquele boi que está sangrando e passa uma boiada por trás. Então, quando todo mundo está olhando para futebol, tem uma boiada passando por trás, que é o sistema da besta sendo levantado. E aí, outra questão que a gente vê claramente, né? Por exemplo, eu já tive lá no Coliseu. Futebol, a formato do Coliseu não é semelhante a um campo de futebol. É um campo de futebol. Olha aí, ó. Isso aqui. Imagina, olha o jeito do Souza, ex-jogador de futebol, convertido, a lição de moral que dá no... São mais dicas, né? Para que a gente possa melhorar ainda mais o evento nas próximas edições. O primeiro deles é: pastor que falar palavrão tem que ser banido do campeonato. Não existe isso. Futebol onde o intuito é fazer conexões, mas existem vidas ali que ainda não conhecem Jesus. Delas, eu espero qualquer coisa. As pessoas referentes, pastores, homens de Deus, que foram colocados ali para de alguma forma dar um bom testemunho, deixaram com que a vontade de vencer, de ganhar um troféu, ultrapassasse
a disciplina, o caráter, o domínio próprio. Eu sei que não existe, não tem como você generalizar nada, mas pastores que não dominam o seu lado emocional, de forma nenhuma eles podem dominar ou governar uma igreja. Fiquei muito triste ontem com o episódio que eu vi na final, super triste. Acabou com os pastores. Mas a França, meu time, parabéns, saímos honrados, porque em momento nenhum deixamos com que o verdadeiro propósito da liga perdesse o seu valor. Então parabéns à França. E essa é a dica, JP. Próximas vezes a regra tem que ser: pastores não podem falar palavrão, pastores não podem brigar com seus companheiros, pastores não podem brigar com o árbitro, pastores não podem brigar de forma nenhuma com o seu oponente. O intuito aí não é esse. Infelizmente ontem nós nos perdemos. Quando eu falo nós, eu falo da igreja do Brasil. Eu ouvi pessoas falando pra mim: quem é você no evangelho para querer falar aquilo? E aí? Deu uma lição de moral. E é verdade, porque o jogo revela a pessoa. Agora imagine você levar esse ambiente de competição para dentro de um templo. Não existe. O nível de carnalidade é absurdo. E futebol é a mesma coisa que o Coliseu. As pessoas estão torcendo para um time. Primeiro divide, né? Pode ver, é 2 times que tá jogando. Sempre é dividindo. E as pessoas, enquanto olham aquela distração, elas não percebem. Por exemplo, o Brasil não percebe que a inflação está nas alturas, que tem um monte de empresa quebrando, que o país está quebrado, né? A diretora do FMI anunciou aí que até 2031 o Brasil vai dever 107% do PIB. O que isso significa? Que em 2031, tudo que entra no Brasil, o Brasil está devendo 7% a mais. Meu Deus. Toda a riqueza do país, né? A gente está se esquecendo, por exemplo, por os Estados Unidos, a questão alienígena e Copa do Mundo abafa o caso do Epstein, né? Abafa um monte de questões geopolíticas. Então tudo é distração. Então, enquanto o mundo olha para um campo de futebol, tem muita coisa acontecendo por trás. E quando o povo passar a distração e acordar, pode acordar com um colapso gigantesco nas portas. Tem até um jornalista que fez uma matéria dizendo que se a sociedade brasileira cobrasse os políticos igual cobra os jogadores da seleção brasileira, nós teríamos um país bem melhor, né? Com certeza. Infelizmente, Fábio, se você perguntar para as pessoas, você sabe quem você votou na eleição passada? Algumas vão dizer, eu não lembro. Então vota por votar. E aí, quando fala-se de jogador de futebol, entra essa questão de competição, de briga, e é um absurdo. Daí é outra coisa. Você conversa com crentes sobre jogador de futebol, ele sabe em que time joga lá fora, quem é o jogador, se é bom, se não é. Aí se você perguntar sobre alguns personagens da Bíblia, ou você fala, não, vamos falar de Bíblia agora? A pessoa diz, não, eu quero falar de futebol. Sabe quais foram todos os jogadores convocados e não sabe os discípulos, não sabe os profetas maiores e menores. E acha né? que Lucas andou com Jesus. É nesse nível. Dizem que... E acha que foi Moisés que criou a arca e Noé que libertou o povo, né? Do Egito. E acabou. E não conhece de Bíblia. Então, assim, é distração, pura alienação. A gente está vivendo um momento assim muito, muito tenebroso. Eu digo assim, eu olho para os meus filhos por ter um certo conhecimento olhando para o mundo através da Bíblia. Isso não é sensacionalismo, não é teoria da conspiração. A gente vê algo muito pesado sendo armado diante de nós, né? A gente está caindo num momento em que tudo que está escrito está se posicionando relacionado ao Apocalipse. O cenário está sendo montado. Sim. Então veja bem, a gente vê, enquanto todo mundo está olhando para a Copa, os Estados Unidos mandou desligar uma IA, que ela causou pânico no sistema, né, da Anthropic, do Cloud e tal. Por quê? Porque são IAs que chegaram num nível que se ela começar a agir autônoma, ela pode gerar o apocalipse. Isso aconteceu. Aí a gente tem o Estreito de Hormuz foi aberto ontem e Donald Trump assinou um acordo de paz com o Irã.
o combustível que estava $110 barril do petróleo caiu para menos de 80. Com abertura e já está transitando os navios normalmente. Israel não está alegre, está atacando o Líbano. Ontem a Ucrânia fez um mega ataque a Moscou. Um mega. Tudo acontecendo e as pessoas... E o povo olhando, você tá entendendo? Taiwan já foi cercada 3 vezes depois da visita de Trump na China. Então é uma questão de tempo de Taiwan ser invadida. E aí você vê... a América Latina, o Trump já falou. Cuba ontem... Olha só, enquanto todo mundo tá olhando para lá... Cuba ontem fez a maior movimentação capitalista da história desde o início do comunismo em Cuba. Foi aberto comércio, vai ter empreendedoras, empresas estatais vão poder se transformar em privado. Os cubanos vão poder empreender e imóveis que o governo tomou do povo pode ser vendido novamente ao privado. E isso vai abrir por quê? Porque não tem mais saída para Cuba. Cuba já caiu como a Venezuela. Então veja bem, a gente está dentro de um movimento geopolítico. A gente tem esse mês agora. O presidente de direita do Peru ganhou, né? Já pelas urnas, acho que vai terminar essa semana aí a votação, mas ele já é eleito. Só não quis se declarar ainda porque a esquerda não quer reconhecer, mas a direita volta para o Peru. Esse fim de semana eleição na Colômbia e o de direita ganha. E aí a América Latina inteira está dominada pela América. Virou de direita. Para o Brasil, agora conte como estourou o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado. Você vê que o PT já está deflagrado agora. A América também, a Copa do Mundo tá tentando colocar uma cortina de fumaça, mas ainda está uma briga terrível sobre o Trump ter falado que as organizações de tráfico no Brasil são narcoterroristas, né? Eles já prenderam 40 ontem no Ceará. Já prenderam um cara do Laçores, que era da Venezuela, aqui no aeroporto do Brasil. Então acabou. A América já está envolvida em toda a queda de... Por exemplo, Fortaleza estava dominado pelo Comando Vermelho. A apreensão ontem de 40 megatraficantes no Rio foi por causa do Donald Trump. O governo brasileiro não tem saída. E você vê no G7, você viu o que aconteceu? Não. O Lula foi tentar abraçar Trump e Trump puxou a mão e jogou fora. Ele só cumprimentou o Lula e ele não se aproximou do Lula no G7. E veja, Trump sabe o que está acontecendo, porque o Eduardo foi condenado por Alexandre de Moraes a 4 anos de prisão. E Trump já divulgou, quando ele falou para o Brasil, falando que é um país muito perigoso. Então, veja bem, o Brasil, ele está minado. E o Lula não tem saída. Porque o Lula tinha base, o Lula tinha Bolívia, o Lula tinha Venezuela, o Lula tinha Peru, o Lula tinha Colômbia. O fórum, né, de São Paulo, que era a Ursal, caiu. Não tem mais. E o cabeça era Fidel Castro e o Lula. Então, veja, foi todo minado. Então, o que dá a entender, Fábio? Que as pessoas precisam entender o que está acontecendo agora. A América, ela vai ficar com a América Latina inteira. Essa é a visão. A Ásia, você pega a China. Outra coisa que aconteceu agora, durante a Copa do Mundo, que as pessoas não perceberam. Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, se reuniu com Xi Jinping. Eles são inimigos. Os dois tiveram uma reunião. Coreia do Norte e China juntos. Juntos. Poder militar. Isso é poder bélico e poder militar. É uma unidade. Então, veja bem. O que dá a entender dos acordos é que a Rússia vai ficar com uma parte gigantesca que pega até a Europa. A China pega outra parte da Ásia. E os Estados Unidos ficam com a América. É como que se o mundo fosse dividido em 3. Essa é uma visão. E os Estados Unidos agora, por fazer o acordo contra a vontade de Israel, está contra o Estado de Israel. Israel está contra a América. O Israel está contra os Estados Unidos. Aí vem a declaração, o Trump dizendo que Israel só existe por causa dele, e Israel está dizendo que os Estados Unidos só existem por causa de Israel. Só que, aí para quem conhece história, os Estados Unidos só existe por causa de Israel. Por quê? Por causa que 70% da economia americana está na mão dos judeus. Então o dinheiro americano é judeu.
os presidentes americanos são movidos por judeus sionistas. Então agora, Jared Kushner, que fez todo esse acordo, está pressionando Israel agora a um acordo que daí, veja, isso foge até do âmbito religioso, entre aspas, mas está quebrando muitas barreiras, e a minha visão sobre tudo isso é para a construção do terceiro templo. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, tudo isso acontecendo enquanto o povo está o quê? Assistindo a Copa do Mundo. Se você falar para alguém que a Ucrânia atacou a Rússia ontem, foi o maior ataque em 2 anos, ninguém vai... Que o Estreito de Hormuz foi aberto. Eu não fiquei sabendo, não. Então, eu fiquei sabendo do acordo de paz, eu fiquei sabendo dessa questão aí de Israel ter... de Israel ter declarado uma divergência agora com os Estados Unidos. Sim. Por causa do acordo de paz, porque era perceptível isso acontecer, né? Se acaso os Estados Unidos fizessem acordo de paz com o Irã, que é inimigo de Israel, Israel não ia ficar contente com isso de alguma forma, né? O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast.